Yokai. Em algum momento você já deve ter visto essa palavra. Eu não diria que ela aparece toda hora quando você vai assistir algum anime ou ver algo relacionado ao Japão. Mas é aquele tipo de coisa que todo mundo que se interessa por essas coisas já ouviu falar em algum ponto. E talvez tenha uma ideia do que seria. Por ser uma parada que parece ser mais importante do que outras coisas. E por ser relativamente frequente nas coisas que a gente vê por aí, né? Mas o que exatamente seria isso? Bom, você provavelmente já deve ter uma ideia na sua cabeça baseada nas formas que você já viu essa palavra antes. Tipo um monstro, talvez, um espírito, ou até uma lenda. Às vezes até um gato maluco de duas caudas que se transforma e seduz pessoas. Você não estaria errado sobre isso, porque é meio que isso mesmo. Obrigado por assistir. Oh, vocês não acharam que era só isso, né? Olha o tanto de vídeo que falta aí. Porra, tudo isso? Tá na hora da gente conhecer o mundo desses seres completamente insanos, que fazem parte das coisas que conhecemos mais do que a gente percebe. Lá no vídeo das meninas gato, a gente esbarrou muito nesse tema de yokai, e eu perguntei se seria legal a gente fazer um vídeo sobre eles. Antes tarde do que nunca, né? Pra gente entender um pouco do que consiste um yokai, nós precisamos falar um pouco da cultura japonesa, para conseguir colocar um sentido na maioria das coisas que a gente vai falar aqui, e tentar entender um pouco dos pensamentos e das crenças de um povo em uma realidade muito diferente da nossa. Eu vou tentar manter mais direto ao ponto, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas e não vai dar pra explicar nada, porque são umas coisas muito loucas, vocês não têm ideia. Então vai ter muita coisa dessa história que a gente não vai falar aqui. Então se é algo que te interessa aprender mais, é muito legal e vai fundo nessa aí. Enfim, yokais. A cultura japonesa, proveniente dos seus modos de viver e principalmente do shintoísmo, tem uma ideia bem grande de algo que é chamado de animismo. O animismo é uma crença que lugares, e principalmente objetos e criaturas, possuem uma presença espiritual, como se fossem tão vivos quanto você mesmo. As crianças, quando são pequenas, são ensinadas a importância do cuidado se baseando nessa crença. Como, não perde seu lápis de cor, porque senão ele vai ficar triste sozinho. Ou cuida bem do seu ursinho, senão ele vai ficar bravo com você. Coisas desse tipo. Esse animismo é um dos principais motivos da sociedade japonesa ser tão cuidadosa, não só com pessoas, mas com todo tipo de coisa. Por isso, você vê muito que, mesmo tendo centenas de casas abandonadas pelo país, todas elas, em sua maioria, têm seu interior intacto, porque ninguém pega nada ou mexe. Até mesmo grandes lugares que teria coisas valiosas, como hospitais e tal. É claro que isso vem do respeito da população, mas esse respeito tem suas fundações no animismo. É uma crença que trata tudo, animais, plantas, rios, pedras, clima, arte, e em alguns casos até palavras, como algo vivo, e até certo ponto, consciente. Esse já é um acreditar muito bacana de se estudar, mas é na base desse animismo que os yokais florescem e nascem. São criaturas baseadas nessa crença e fazem parte do folclore japonês. Basicamente a mesma coisa que o boto cor-de-rosa seria no Brasil, ou a mula sem cabeça. Historinhas que pegam o dia a dia e a vida incerta do local na época e transformam em histórias fantásticas que, pelo menos na vida dessas pessoas antigas, eram vistas como praticamente de verdade. Então, com essa premissa, você já deve ter uma ideia do que vai rolar daqui pra frente, né? Centenas de anos atrás, em uma era com mínima tecnologia, um país com conflitos constantes que era o Japão, pessoas isoladas em fazendas, pessoas que acreditam que tudo ao seu redor tem um espírito. É claro que vai brotar umas histórias, umas aparições bem tenebrosas. Imagina tu lá de boa capinando seu lote, vem uma névoa do caramba do nada e tu escuta um corvo falando palavras. Você tá bem louco, o mundo não era muito da hora com o pessoal da época não. Aí por causa dessas coisas, quanto mais pra trás você vai na história, mais frequentes são as menções e as historinhas de yokai, e mais cabeludas elas são. Até eventualmente no seu entre aspas fim na era moderna, onde essas histórias se tornaram apenas isso, histórias. Só que nessa época antiga, essas histórias não eram chamadas e juntadas em uma definição ainda. Yokai não era o nome de uma ocorrência em específico, e sim se tornou um termo que engloba todo o mundo sobrenatural e diferente da época, e acontecimentos que ninguém conseguia explicar, desde as histórias dos kami até acontecimentos triviais, como um pote caindo do nada em casa, ranger de madeira, esse tipo de coisa. Por ser situações contadas de pessoa para pessoa, ao longo dos anos antigos, teve várias formas de explicar o conceito de yokai e suas causas. O mais aceitado é a progressão dos espíritos. No animismo, os espíritos têm diferentes emoções e personalidades, ou seja, tem os bons e os ruins.
Os Mons, os mais pacíficos, são chamados de Nigmitama. Esses espíritos geralmente são os de idosos que se foram, animais e objetos que foram muito amados durante suas vidas. Esses são os espíritos protetivos, que trazem a boa sorte. Só que tem o outro lado também, os Agamitama. Eles são maus e mais violentos, são conhecidos por trazer má sorte e catástrofes naturais, assim como doenças e acidentes. Mesmo eles tendo as definições bem parecidas com o yokai, nem o Nigi nem o Agamitama são yokais ainda. Para prevenir más coisas acontecendo e tentar sossegar o pessoal com medo de coisas que não tinham explicação, como um gato fazendo barulhos esquisitos durante a noite de lua cheia, eram então realizados rituais para converter os maus espíritos em bons espíritos. Esses rituais são conhecidos como Chinkon, o ato de pacificar esses espíritos. Só que nem sempre o Chinkon dava certo, e nem sempre os Agamitama eram purificados. Esses espíritos então se tornam os yokai. Essas definições que são feitas principalmente por um tema tão grande assim, nem sempre batem 100% com tudo que ela engloba. Tipo, nesse caso, todos os yokais seriam maus, ou uns bichos bem ruins. Mas nem todos são. Alguns só querem passar o tempo fazendo besteira, ou outros até fazem coisas boas. Então, nada é concreto assim. E as milhares de classificações que já deram pros yokais, além dessa pequena historinha, não deixam de ser uma tentativa de organizar essas histórias antigas que são tão interessantes, por pessoas estudiosos que sabem muito já desse tema. Porque é quase impossível classificar o que é ou não um yokai na cultura japonesa, porque foi um termo que mudou muito ao longo das eras, e serviu para descrever várias coisas diferentes. Isso é um yokai, aquilo é um yokai, cada um pode falar uma resposta diferente. Então a única coisa que dá para falar concretamente que é yokai seria algo como histórias de acontecimentos e criaturas fantásticas e misteriosas que explicam essas situações, que na época talvez faziam e talvez ainda fazem parte da vida de uma pessoa, contos de algo diferente, inexplicável, pelo menos para aquelas pessoas. Por ter essa natureza hereditária, as histórias dos yokais, assim como sua origem, foram mudando aos poucos. Tipo, o que exatamente é um yokai? Um fenômeno? É um tipo de fenômeno? Não só isso, mas as histórias em si também sofreram muitas mudanças ao longo do tempo. E ao longo das suas histórias também. Por exemplo, a Yamato no Orochi, a famosa serpente de 8 cabeças, que foi morta por Susanoo nas histórias de Nihon Ryakushi. Ela antes era tipo de um deus local, mas ao longo da sua história, ela se torna um yokai. Tem várias histórias que entidades se tornam yokai, ou vice-versa, que um yokai vira uma entidade. E até pessoas, é muito louco. Tem uma lista imensa de yokais diferentes que abrange de quase que literalmente tudo. Desde uma parede que sacaneia viajantes durante a noite, até uma criatura esquelética que sai de dentro especificamente de um poço. De dentro de uma caverna, de uma casa, não, de um poço só. Ah, e também tem o velho que lava feijão vermelho, aqueles Azuki. Só faz isso. O bagulhinho de lavar feijão. São tantos yokais, para tantas situações diferentes, que nem eu falei antes, tem até classificações para suas diferentes características. Tipo, o yokai se transforma, se ele é originalmente humano, ou se é só sua aparência que é, se ele é da montanha, do mar, uma planta, ou até se ele é de outro mundo. Vixe, é muita coisa. Só que essas classificações, é aquilo que eu já falei, foram sendo colocadas ao longo dos anos. Não é algo que cresceu com a lenda dos yokai, como sua definição realmente. Eu não vou falar de todos os yokais e suas classificações, mas aqui vai alguns que eu achei um pouco mais interessantes. Se tiver alguns do que eu vou falar ou outros que tu acha que vai ser interessante fazer um vídeo, comenta aí. Beleza, vou contar bem brevemente a base deles. Ô Kiko, o espírito de uma mulher que conta pratos. Se tu só tiver 9, tu tá ferrado. Mokumo Mokuren, um monte de olhos que aparece naquelas portas de papel shouji, ou até tatame também de casas abandonadas. Kudan, uma vaca com cara de humano. Ou também Jinmenken, um cachorro com cara de humano. Ou um Jinmenju, uma árvore com frutas de cara de humano. Só que essa aqui é da hora, porque se tu quiser uma dessas frutas, é só tu rir pra ela. Se ela rir muito junto com você, ela cai. E você terá pra sempre uma fruta bacana com uma cara. Show! Mentira, a fruta apodrece e cai se ela rir muito. Então, vocês já ouviram falar da Kitsune, né? A raposa que muda de formas e tem várias caudas e tal. Mas e que tal o Kitsunebi? São chamas misteriosas que aparecem em lugares escuros, fazendo uma linha de algumas chamas até centenas. E Yaya, uma mulher que quando ela olha no espelho ou algo assim, reflete um velho. Goshadokuro, um gigante esqueleto que é o espírito daqueles que foram mortos, mas não foram enterrados em uma grande catástrofe.
Tofu Kozo, um menino que carrega um pratinho de tofu e dá pra galera por aí. Não roda nada de mal nem diferente não, ele só quer te servir de tofu mesmo. O Anyudo, uma roda de madeira que tem a cabeça de um daimyo tirano, acreditando ser o guardião dos portões do inferno. Se tu vê um rodando por aí, dá tchau pra tua alma que ele vai puxar ela fora. E também tem um Bakeneko e o Nekomata, que a gente falou um pouco nos vídeos das meninas gatos. Depois disso tudo que eu falei aí, eu nem arranhei a quantidade e a variedade e a complexidade de yokais. Mas... lembra do animismo? Os yokai, além de serem histórias para explicar algo surreal e misterioso na época, porque afinal, se você vai numa caverna e grita fazendo um eco, é mais interessante falar que foi um moleque de uma perna só e chapéu de palha, com o nome de Iobuko, que fez o eco, do que saber que é só as ondas sonoras que rebatem nas paredes. E tem o Yamabiko também, que faz quase que literalmente a mesma coisa, só que para vales e montanhas. Enfim, essas histórias não eram usadas só pra isso, era pra todo tipo de coisa. Desde besteirinha pra assustar seu amigo bêbado às 4 horas da manhã, até por grandes figuras na época, pra justificar atos violentos ou invasão. Tipo, o cara ia invadir uma cidade, mata o líder dela, e justifica que ele matou o cara porque ele estava sendo possuído por um yokai. Ou pessoas poderosas de grande escalão, que talvez eram filhos ou tinham poderes de yokai também. Esse tipo de coisa, desde histórias mundanas até histórias heróicas. Mas além disso, os yokais também foram e ainda são usados para ensinar crianças a certas coisas do mundo, que nem a gente fala do bicho-papão pra criança ir dormir e tal. Por exemplo, os que eu já falei aí. Menino, não vai brincar na montanha muito longe, porque se tu escutar um bagulho estranho, o Yamabiko vem e te pega. Ou não brinca muito perto do rio, porque senão o capa vai te pegar e puxar pra dentro, e tu tá ferrado, vai colocar a mãozinha lá no lugar errado e puxar sua bolinha. Enfim, então as origens dos yokai variam muito. Histórias culturais e fantásticas, como a Yamato no Orochi, que explicam o mundo. Situações inexplicáveis do dia a dia na época, como o Nekomata. Lições de moral, como a Seishoseki e a famosa Kuchisake Onna. Coisas e histórias mais triviais e engraçadinhas, como as do Tanuki e dos Kawausou. E também, é claro, como possíveis paródias ou criações populares na época, como a Takaona. Ou seja, não existia uma forma ou uma fórmula de um yokai vir à vida. Yokais são produtos de sua época, situações e criações que aquelas pessoas viviam no dia a dia. Algumas dessas coisas nós conseguimos entender hoje em dia, mas outras é realmente difícil entender por que elas foram criadas e o que o pessoal naquela época tão distante da nossa viu para ser tão espalhado pelo país assim. Mas tem algumas que, dependendo do tipo de pessoa que você seja, pode até ser verdade essa história toda aí, né? É poético como que histórias feitas para explicar algo inexplicável, que eventualmente são explicados, se tornam apenas uma história para explicar algo fantástico, que vira uma história fantástica. O conceito dos yokai se transformou desde a era que eles eram mais frequentes. Começou como um simples folclore, histórias contadas de pessoas para pessoas, lendas de algo real para eles. Mas os tempos mudam, e esse seu conceito também mudou. Apesar dessa crença que os yokais são sim de verdade, esse potencial também foi muito explorado por meios artísticos, em literaturas, pinturas, e seu primeiro grande uso como algo de entretenimento, além de histórias para relatar algum acontecimento sobrenatural, foi em pequenas rodas de contar história durante a noite, onde as pessoas se juntavam para contar sobre essas coisas. Mas algo formal só aconteceu muitos anos depois. Assim como na história das meninas gato, foi no Emakimono. Aquelas histórias feitas em um pergaminho contadas horizontalmente, mas eles já são mencionados desde sempre, desde quase basicamente dos primeiros livros de história que ainda temos registros no Japão. Com o começo da era Edo, as publicações sobre os yokais, como histórias e contos, se tornaram cada vez mais frequentes, se tornando tão famosas que eram parodiadas nos Kibyoushi. Que era basicamente uma situação que, se você foi parodiado no Kibyoushi, é porque todo mundo tá falando de você. Por causa dessa publicação em massa e a disseminação dos yokai pela grande população, histórias que anteriormente não tinham uma interpretação fixa se tornaram mais padronizadas, como o Kappa, por exemplo. Ele não era isso em todas as histórias, até nessa época que ele foi juntado com outro, e enfim, essa imagem que nós vemos hoje em dia. Mas com isso também, alguns yokai foram criados basicamente e simplesmente para vender, sem base nenhuma em algo real. Como o menino do tofu lá, ele só vende tofu, tipo assim, né? Os yokais eram usados em tudo que dava, em peças ukiyo-e, rakugo, brinquedos, jogos de carta, tabuleiro e tal. Com o fim da era Edo,
e os inícios das próximas eras, esse modelo cultural se tornou cada vez mais popular e fixo no subconsciente da população, uma mistura de crenças com entretenimento. Ao mesmo tempo que eles acreditavam naquelas coisas bizarras e estranhas, eles achavam legal histórias sobre esses seres fantásticos também. Com a introdução dos ideais estrangeiros na era Meiji, algumas histórias de fora foram acopladas nessa coisa toda de yokai, mesmo não necessariamente sendo considerados como yokai, como Shinigami, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar por aí, e sim baseado numa história europeia. Enfim, na era Showa, todo mundo já era familiarizado com essas histórias. Yokai, a esse ponto, se tornou uma parte imensa da cultura japonesa. Antes da guerra, os Kamishibai estouravam com essas histórias desses seres, e depois da guerra, como é esperado, nos mangás e nos animes. Os yokai agora são utilizados quase que completamente por entretenimento, uma história engajante com base nesses seres, ou até em algo bem interessante que o Japão é mestre em fazer: marketing de regiões, lugares que tornam suas atrações chamativas por serem atrelados a alguma história de yokai, ou até uma cidade natal de algum personagem ou autor famoso dessas histórias. Porém, essa cultura de presenciar tais seres como algo real ainda se mantém bem forte nas regiões rurais e mais afastadas. Aqueles que vivem em meio à natureza e lugares isolados ainda encontram coisas inexplicáveis que os tornam ainda mais perto dessas lendas, mesmo que certas histórias não batem mais com a realidade do trabalho dessas pessoas, com ferramentas e materiais que não são mais usados. Esse sentimento alienígena de ver um tanuki e não saber o que ele está tramando, fazendo barulhinho doido no telhado, na sua casa, no meio da montanha, ainda vivia muito presente nas pessoas dessa época. Mas por outro lado, é aqui na era Showa que as coisas sobre yokai mais atingiram as massas, desde velhos a crianças. E com isso, a criação orgânica de mais algumas lendas de yokai. Tipo, sabe a loira do banheiro? Então, em certos níveis ela foi baseada na Hanako-san, que foi uma história bem proeminente nessa época por volta dos anos 70, além de várias outras histórias também. Durante esse tempo, e esse influxo de novos yokai serviram para modernizar esses contos e trazerem toda essa fábula dos yokais para o mundo atual, um mundo já bem longe de um lugar que viajantes eram presos por uma parede sacana. E na transição para as eras mais recentes, e então nos dias atuais, isso foi crucial para evitar o esquecimento dessa tão interessante parte da cultura, que infelizmente perde cada vez mais sua credibilidade com a vinda do futuro e as torna cada vez mais em um simples meio de entretenimento. Hoje em dia, a não ser que você seja um idoso, mesmo morando numa vila isolada no meio das montanhas de Kagoshima, por exemplo, não são muitas as pessoas que acreditam nessas histórias, ou pelo menos deixam guardadinhas no fundo da cabeça, só para aquele raro momento que, se você vê uma mulher contando repetidamente pratos até o 9, se você contar até 10, você tá safe. Ou se alguma lanterna da rua apagar por algum motivo, você já saber que tem um bakeneco, ou um dos trocentos yokai que zoam com as lanternas, e que algo pode acontecer. E que é pra tu picar a mula dali. E também que se seu gato velho virar uma pessoa, você já sabe, né? Só corre. Como todo tipo de história e fenômeno antigo de crenças assim, os eventos que talvez seriam considerados a ocorrência de um yokai vão diminuindo, e o misterioso dá lugar a respostas plausíveis, e algo antes considerado verdade e amedrontador agora é diluído e normalizado na cultura. Uma pele seca e rachada por causa do frio não é mais um bicho voando que corta ela, é apenas como a natureza funciona. E essas coisas todas vai se tornando mais como uma forma de arte do que algo que pessoas realmente acreditam. Então, já desde a era de Edo, os yokais são usados em histórias e como referência. E é então por causa disso que hoje em dia tem tanta coisa que envolve yokai por aí, até mesmo aquelas que aparentemente não tem nada a ver. Essa então foi uma breve história dos yokai, e qual é todo o motivo de você sempre ver algo sobre eles por aí. Em base, são criaturas folclóricas antigas da cultura japonesa, e com a chegada da modernidade, viraram mais embaixadores da cultura do que qualquer outra coisa. Às vezes é interessante tentar ver a vida dos olhos de pessoas que tinham todo o seu mundo em um lugar totalmente alienígena para nós, e tentar entender como que eles viam tudo ao seu redor em uma vida tão diferente e não lá muito tranquila. E essas histórias, como as do yokai, nos permitem ter uma fraçãozinha do que era isso. Eu vou deixar na descrição aí a lista dos yokais. Deixa aí nos comentários os que vocês acham mais da hora, que talvez eu faça até um vídeo sobre ele, porque são criaturas muito interessantes, é muito legal mesmo. Mas de tudo é isso. Espero que vocês tenham gostado e falou!